Agora vai. Vai. Agora vai, hein? Agora vai. Então agora eu tô com fé. Agora eu tô sentindo. Agora eu tô sentindo que vai. Acho que o Zuckerberg tá avacalhando porque ele não quer que você conte os seus segredos mais obscuros. Sim. Vamos tentar mais uma vez aí, porque realmente eu não sei. Aqui tá ótima a conexão, mas ao mesmo tempo tá travando, aí eu não sei. Mas a gente vê, a gente consegue fazer. Vamos lá, Já consegui fazer até pelo StreamYard, né? Pode mandar a próxima aí que a gente consegue. Vamos lá. Você não acha que você mantém traços sedutores, talvez mesmo que de maneira inconsciente? Por exemplo, a carta que você escreveu para Coração, como que fala a pronúncia? Coração. Isso. Tá lotado de gatilhos e tal, mesmo talvez nas suas atitudes, na maneira que você agia com a indiana, a chinesa. O que você acha? Eu acho que a coisa mais sedutora que eu tenho é o meu nariz e também os meus dentes também. Eu acho que é isso que eu mantenho de sedutor, porque do resto eu não imagino nada assim, não. Agora, pode ser que alguma coisa daquela época tenha ficado sim, mas como eu nunca mais parei para pensar nisso, eu não consigo rastrear. Agora, teve uma carta que eu escrevi uma vez para fazer com que uma gerente ficasse no restaurante que ela estava, que ela era muito boa no restaurante que eu estava trabalhando. E eu escrevi essa carta pro gerente dela, pro diretor. Só que nessa carta, realmente, eu coloquei tanta programação neurolinguística que ela foi promovida até, sabe? Então, eu não sei, eu acho que tem alguma coisa assim que é preservada, mas como eu não penso mais a respeito, eu não tenho como rastrear, sabe? Pode ser sim. Tá. Bom, aí então já emendo com a próxima que também tem a ver com isso. Sedução é algo ruim, é algo bom, depende de quem usa, ou depende de quem usa. Mas antes de você responder, eu quero te dar um exemplo. Quando você escreveu aquela carta para uma das garotas do navio, e ela acabou se afastando de você, talvez, pela sua aparência, ou sei lá, o que seja. Provavelmente. Como que, nesse caso específico, usar sedução seria algo ruim? Se você queria realmente ficar com ela, não era só um jogo, de repente? Eu não sei mais, assim, de aspectos positivos ou negativos de usar sedução, porque ainda que não existisse uma ciência de sedução, não existissem fóruns de sedução, não existissem estudiosos disso, ou pessoas que já escreveram livros sobre isso, de qualquer maneira, aconteceria, né, das pessoas ficarem. E aí, se você for olhar como é que aconteceu a relação daquelas pessoas, como é que eles se uniram, a gente pode dizer assim, esse ponto aqui ele fez uma demonstração de valor superior, nesse ponto aqui ele se moveu para um lugar de conforto e segurança, e nessa outra aqui ele colocou linguagem corporal sexual. Mas aí eu fico me perguntando, essas coisas já não iriam acontecer de qualquer jeito? Né? Porque hoje em dia, eu paro para olhar aqui, antes de aprender sedução, eu já tive alguma coisinha ou outra. E aconteceu como? Se eu não sabia o que eu estava fazendo, né? E hoje em dia, que eu não penso no que eu estou fazendo, as coisas acontecem, aliás, até mais. Então, eu fico me perguntando também, eu também tenho esse questionamento sobre qual que é a utilidade da sedução hoje em dia. Mas eu não posso dizer que é algo ruim, porque a gente está num sistema em que é assim mesmo, né? As pessoas têm essa desigualdade grande, a gente vai para a sedução e a gente acaba aprendendo a mimetizar como é a classe dominante, né? Então, através das rotinas, você começa a contar algumas vantagens que às vezes você nem tem, mas você começa a demonstrar que você é um cara de alto valor, mas esse valor é de mercado. É isso que é complicado. É por isso que eu fico revoltado hoje em dia, conforme eu fui estudando como é que está a sociedade. Né? Então, a gente tem uma desigualdade e por isso que é interessante alguém, às vezes, pensar antes de agir, né? De maneira a aumentar suas chances. Mas eu, hoje em dia, estou mais preocupado em por que essa necessidade surgiu. Por que as pessoas não podem simplesmente interagir umas com as outras, né, sem ter que ficar se fazendo de mais importante, mais rico e mais isso e aquilo, mais desejado. Né? Eu acho que falta muita sinceridade nas relações. Tá, mas e por que então você não continua interagindo com essa garota que, teoricamente, você levou um fora? Por que eu não continuei interagindo?
Peraí, tem alguma pessoa aqui precisando de alguma coisa. Oi? Tá, pode ir. Claro, não precisa pedir não, pode fazer tranquilo, não acontece nada, pode. Então, no caso, eu não continuei interagindo porque já tinha pouca tangência também, né? A gente trabalha lá separado por vários times, né? Então, quando eu entreguei essa carta, já foi num momento de brecha muito curto ali que eu pude fazer isso. Aliás, eu só fui para a carta porque já não tinha muito como conversar ali, né? E depois disso, que eu entreguei, além dela ter ficado mais tímida, a situação não melhorou, né? Não deu para continuar trabalhando, né? Mas, na verdade, o meu estilo já estava muito sossegado, né? Eu não faço questão que a mulher goste de mim. Então, se ela me diz obrigado e isso é tudo que ela vai fazer, eu não vou nem fazer mais nada. Eu já paro por aí. Não tenho mais hoje em dia... Antigamente eu pensava que a sedução começa no primeiro não, né? Então, quando a mulher me rejeitava, era ali que eu começava a seduzir, né? Começava a usar esses materiais de sedução. Só que hoje em dia eu fico pensando, poxa, se a mulher já me disse não, cara, o que é isso? Eu não sei o que eu tenho, eu não sei do meu valor, não sei de nada, eu vou ter que ficar forçando essa mulher a receber o meu presente? Se ela não quer, não tem problema, né? Eu não quero mais insistir não, de jeito nenhum. E ficou muito melhor a minha vida depois disso, né? Certo, entendi. Bom, eu tenho um exemplo pessoal que acontece, agora eu não estou saindo, mas acontecia bastante, que quando a garota estava apaixonada por mim, e quando ela descobria que eu fazia alguma coisa parecida com isso, sempre ela dizia alguma coisa assim, mas você não precisa disso, você tem que ser você mesmo, não sei o quê. Só que mal ela sabe que se não fosse por isso, provavelmente a gente nem estaria conectado, entende? Porque eu, por exemplo, eu não sei como eu era antes de eu aprender sobre PNL e sedução. Então, assim, acaba que realmente ficou os traços, pelo menos de maneira inconsciente, de sedutor. Então, eu não sei. Agora, eu queria falar outra coisa. Durante esses anos todos que eu tive a oportunidade de ver diversas pessoas que não tinham a menor habilidade social, seja em relacionamentos ou até mesmo na vida profissional, caras que não conseguiam sequer pedir uma informação para alguém na rua. Eu lembro que uma vez a gente estava no Tatuapé, na passarela, e era um treinamento, né, de desenvolvimento pessoal. O cara aqui já um hater, sempre tem, né? Sempre. E aí esse cara, eu falei assim, cara, fala com alguém, aborda qualquer pessoa e tal. E ele, cara, ele não conseguia pedir uma informação. E aí chegou no limite de falar, então pergunta para aquele segurança, porque ele é quase obrigado a ter que te responder. Pergunta qualquer informação de shopping e tal. Cara, ele não conseguiu fazer. Mas claro que depois ele foi melhorando as práticas diárias de confiança interna. Então minha pergunta é, até que ponto o estudo da sedução e da sua prática ajuda a salvar pessoas? Eu acho que tem gente que tem ansiedade crônica de aproximação com qualquer pessoa, né? Então eu conheço pessoas assim que quando eu falo, poxa, mas por que você não vai para tal lugar e resolve a sua parada, né? A pessoa fala, poxa, eu não consigo nem ver um mapa e tal. Tipo, aquilo que é normal na nossa vida, para muitas pessoas não é, entendeu? É normal para a gente se locomover, pegar um transporte, falar com pessoas para pedir informação. Essas coisas são normais. Mas para algumas pessoas não é, cara. Então, existem algumas realidades por aí de pessoas que têm ansiedade crônica até para coisas, até para interações despretensiosas, né? Como é o caso de pedir uma informação. Agora, imagine como é que fica a capacidade de interação dessa pessoa para falar com alguém porque ele tem interesse sexual. Ixi, ele não vai conseguir mesmo, né? Então, eu acho que, nesse sentido, o apoio de alguns amigos compreensivos já serve, né? Às vezes um materialzinho ou outro o cara pode ler a respeito disso e pode sentir uma autoconfiança, ele pode perceber que, sei lá, não tem problema bater o carro, né? Eu lembro que nas minhas primeiras consultorias, né, o primeiro exercício que eu passava para os alunos era justamente o de ir levar foras. Então eu não ensinava o cara, primeiro, técnicas para que ele fosse menos rejeitado. O que eu fazia era falar um pouco sobre a teoria da coisa e mandar ele para o primeiro exercício, que era levar fora.
Então ele tinha que ir para uma interação na qual ele ia para se lascar, né? Então, enquanto o cara ele tem medo do que pode acontecer se eu fizer uma interação estranha, mal sucedida, né? O que pode acontecer? E se ele não souber que não vai acontecer nada, ele nunca vai fazer nenhuma outra, né, interação. Então, eu acho que esse exercício ele é muito válido, né, para qualquer pessoa, até fora de aspectos sedutores aí, seria se expor, né, fazer algumas interações despretensiosas e boa. A galera pensa que é o fim do mundo, mas não é. É bem mais simples que isso. Então, o seu problema, na verdade, não é muito bem com o desenvolvimento pessoal, é mais com a terminologia sedução. Seria isso ou não? Eu tenho problema com desenvolvimento pessoal, e tenho problema com sedução, e tenho problema com empreendedorismo, tenho problema com coach, eu tenho problema com um monte de coisa que não questiona a realidade que a gente vive. Entendeu? Então, assim, se você for ver, qual que é o problema de um cara fazer um canal e ensinar empreendedorismo? Então, ele vai, te ensina vendas, te ensina mestres do capitalismo, por exemplo, né? Como que você vai fazer para você ganhar bastante dinheiro, né? Por um lado, você olhando, não tem problema, né? O cara está ensinando uma coisa que você precisa. Agora, por que você precisa? Você entendeu? É nesse ponto que está vindo o meu problema, né? Eu não estou achando normal a gente viver nessa sociedade na qual a gente precisa ter vantagens sobre os demais. E a gente fica perpetuando desigualdades até sem querer, em qualquer movimento que a gente faz, né? Então você vai ter o sedutor. O sedutor, ele, como é que eu posso te explicar? Ele não precisaria de nada disso se não existisse, por exemplo, o machismo já na sociedade. Existe uma estrutura machista que já faz com que as mulheres tenham que se defender mesmo, porque provavelmente aquele cara é um potencial agressor, por exemplo. Então isso faz com que o cara tenha uma necessidade de saber como entrar num grupo, quebrar gelo, né? Mas não seria legal que a sociedade fosse tão tranquila a ponto de não haver problemas em conversar com pessoas estranhas? Claro. Né? Então, o meu problema tem sido ver que esses ensinadores de vantagens não questionam o que gerou a necessidade dessa vantagem, né? Então a gente nunca faz nada que é efetivo. A sociedade continua sendo essa história da gente correndo atrás de uma coisa que está sempre correndo da gente, entendeu? Então o meu problema tem sido isso. Agora, é válido? Claro que é. Existe essa desigualdade e existe ainda a necessidade da gente saber como ganhar dinheiro. Então, salve para o coach de empreendedorismo e vendas fazer o quê? Ele é necessário agora. Eu quero que ele não seja, nunca, né? É necessário ainda o cara que está ensinando alguma técnica para o cara se dar bem com as mulheres? Ainda é, porque tá difícil mesmo, né? O homem pode ser visto como um potencial agressor. É necessário alguma coisa para a pessoa ter uma vida social mais gostosa e tal, e por isso ele vai aprender estilo de vida numa comunidade de desenvolvimento pessoal? Ainda é necessário, né? Eu só quero que não seja. O próprio livro que eu escrevi, ele fala, né, que eu acho que ainda é útil aprender essas coisas, mas eu gostaria que não fosse necessário, né? É isso, a gente está tampando o sol com a peneira. Eu estou querendo, com os meus trabalhos de hoje em dia, juntar gente para a gente lutar junto pelo fim dessa necessidade. Entendi. Ok. Foi bem respondido. Bom, se quiserem argumentar aí, podem argumentar. Tem uma poesia que você escreveu, não é bem uma poesia, mas como um texto livre, e eu queria que você me explicasse o que ele realmente significa para você, porque cada um acaba tendo uma interpretação. Eu vou ler aqui. Então, abre aspas. Existe um jogo, eu me tornei bom em ganhá-lo, mas nele você vence sozinho, a solidão não serve como troféu, um troféu não serve de companhia, a vitória só se vive uma vez. No dia seguinte, volta a ser perdedor. Olhai as mãos vazias e sorri, vitória é a sua companhia. O que isso significa pro Acácio? Olha, isso aqui para mim é a síntese em forma artística, né, com um pouquinho mais de subjetividade, mas é a síntese do tópico anterior, daquilo que eu estava conversando. Existe um jogo, e eu me tornei bom em ganhá-lo.
Só que, assim, que vitória que é essa que não serve para ninguém? Você entendeu? Só serve para mim. Então, eu posso aprender a ganhar dinheiro, mas essa vitória só serve para mim, porque o meu amigo continua pobre, continua devendo aluguel, entendeu? Continua com dificuldade de comer. Então, eu me tornei bom em ganhá-lo, né? Beleza, só que você só vence sozinho. Eu quero que acabe a competição, você entendeu? Eu não quero mais que a gente precise pensar numa linha de chegada lá na frente, não, porque tem o suficiente para todo mundo. E a solidão não serve como troféu, realmente, porque de nada vale eu ter vencido na vida e o meu amigo está perto da morte ainda, né? Que mais? Às vezes eu aprendi a ficar com uma mulher, por exemplo, como é o caso do sedutor, né? Mas, sei lá, será que os meus amigos aí, que eu conheço, são caras que têm um grande coração, muito valor, são caras muito esforçados, mas vão ser caras que são rejeitados às vezes pela classe social, pela cor, pela beleza do cara, você entendeu? Então, eu falo sobre isso, até porque depois disso começa a análise do relato dela, né, dessa moça, que é sobre essa dinâmica na qual a gente sente mais valor se somente a gente tiver aquele prêmio, né? A gente quer ganhar sozinho, enquanto que todos podiam estar vencendo. Por isso que Vitória é a sua companhia. Porque, então, é quem está do seu lado. É quem está do seu lado, né? Muito bem. Você acredita que a maioria das pessoas que estudam sedução acabam batendo numa barreira em certo ponto do aprendizado e começam a ter filofobia, síndrome de Don Juan? Aliás, antes de responder, o que define a filofobia? Se você lembra. Filofobia? Eu não lembro, cara. Você não lembra? O que é filofobia? Não. É um medo. Vamos ver aqui certinho para não falar besteira, né? Filofobia é o medo irracional de amar ou se apaixonar por alguém. E síndrome de Dom Juan, bom, acho que já o próprio nome já diz. Sim. Então, por que você acha que a maioria dos estudantes acabam batendo nisso? Eu não acho que eles acabam batendo nisso. Eu acho que eles são empurrados para a sedução por já terem isso. É a ordem dos fatores que eu enxergo como diferente, entendeu? E, inclusive, eu acho que isso pode ser acentuado, o risco é grande de que isso seja acentuado depois que o cara entra na sedução. Então, às vezes, o cara já tem medo de relacionamento, medo de se apaixonar e tal, aí ele pensa assim, bom, então eu vou atrás de ter várias relações, mas na superfície, né? Porque o meu medo maior é de que eu venha a amar e já se supõe que em algum momento eu quebro o meu coração. Mas como eu não posso falar das minhas emoções, eu tenho que ser um homem, eu não posso ter sentimentos, não posso chorar, eu prefiro nem entrar nessa, né? Então eu prefiro ficar com várias mulheres bem superficialmente, no máximo uma semana. Se ela me falar de algum relacionamento mais sério, ou vamos viajar juntos, vamos cozinhar juntos, opa, peraí, não. Eu sou um anjo que veio aqui para tocar a vida de várias pessoas. Eu não posso ficar com uma mulher só na minha vida, né? Aí o cara vaza e fica dando essa de Dom Juan aí, né? Mas na verdade é um medo crônico de conhecer qualquer outra coisa que esteja além da porta de entrada. Só que aí, quando ele vai para a comunidade da sedução e ele começa a colocar os relatos de campo dele ali, ele vai ser aplaudido pelos caras, né? Então ele fala assim, poxa, eu fui para uma micareta e eu fiquei com 20 mulheres naquela noite. Aí todo mundo, nossa, esse é um grande macho alfa, né? E aí, por conta desse sistema de recompensa, que é comum na sociedade quando você diz que é pegador, aí o cara fica com mais tendência a ser filofóbico mesmo. Ele vai pensar assim, poxa, se eu ficar com uma mulher só e eu me apaixonar por ela, eu vou perder esse prestígio de grande pegador que eu tenho. Então é melhor eu não fazer isso nunca mesmo. Antes era por um medo comum. Agora é por medo de perder o meu prestígio como macho alfa de vitrine. Muito bom. Eu concordo. Realmente. E o que é sedução para você agora? Convencer por meios ilícitos. Mas isso serve para tudo na vida, né? Para vendas também, né? Por exemplo, se eu quero vender alguma coisa para alguém e geralmente essa pessoa não compraria por livre e espontânea vontade, isso também é sedução, né? Sim. Eu acho que sedução, no fundo ali, ela está na base de qualquer ser humano, porque se você for ver,
para que serve o mundo? Né? O mundo serve para matar a gente. Então, a gente tem que fazer o possível para sobreviver aqui. E para sobreviver, a gente precisa de companhia, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de várias coisas. Então, é normal que a gente fique usando algum truquezinho aqui, um truquezinho ali e tal, né? E a gente vai convencer de maneira que o mundo seja mais sobrevivível para a gente, né? Então, eu acho que isso passa pelo vendedor, normalmente, passa pelo cara que precisa de uma vaga de emprego, na certa entrevista que ele vai fazer, ele, de alguma maneira, ele está seduzindo também o entrevistador, né? Até mesmo eu, que digo que saí da sedução, eu estou querendo vender um livro. Então, isso passa por algum processo que é análogo à sedução, né? Eu posso ter tido uma crise com comunidade secreta de sedutores que era oficialmente para seduzir mulheres mesmo, né? Mas essa história de sedução, ela faz parte da vida como um todo. Uhum. Então, como você explicaria para alguém que está, de repente, iniciando nesse mundo obscuro que a gente já conhece, que sedução vai muito além de conquistar garotas? Eu não acho que ele vai entender isso. Eu não consigo falar isso para ninguém. Eu não acho que vai ser possível. Eu acho que, se você parar para pensar, desde a psicanálise, né? A grosso modo, o que Freud já estava dizendo é que, assim, até onde a sua vista alcança, tudo é sexo. Você entendeu? Uhum. Então, como é que eu vou falar para o cara que a palavra sedução, ela pode ter outras aplicações que não somente essa, né? Não, no fundo é o desejo primordial de todo mundo mesmo, é esse de dar vazão para libido, né? E vai passar por transar, vai passar por flertar, por todas essas coisas gostosas que fazem parte da vida, né? Eu não acredito que seria possível falar para um jovem assim, olha, jovem, você vai entrar na sedução, mas com isso você vai aprender coisas que se refletirão em coisas positivas para outras áreas da sua vida. Não, eu nem consigo, velho. Não tenho essa fé. Então, vai ser só deixar o cara preferência. Passar. Porque a gente não pode ficar evitando muitas coisas também. O cara vai entrar, vai fundo. Se ele fosse lascar, que se lasque fundo também. E eu tô aqui com um amigo dele, entendeu? Eu posso ouvir ele, eu quero estar aqui para dar apoio. Né? O cara vai falar assim, cara, eu tô descobrindo que o que eu tenho é filofobia. Eu tô apaixonado por aquela mulher, mas ao mesmo tempo eu não posso. Eu quero ser um sedutor, o que eu faço, né? Vamos conversar sobre isso, já passei por isso, né? Eu não quero que as pessoas evitem tanto assim os caminhos da vida, né? Eu só quero amenizar a dor, diminuir a possibilidade de que caminhos de dor existam para as pessoas e quero continuar sendo aquele amigo para todo mundo com o qual qualquer um vai poder falar sobre o problema que tiver no momento ali, eu vou poder ouvir e, se possível, ser útil, né, de alguma forma. Eu não acho que o cara deveria evitar nada. Ele tem esse interesse. A gente não pode negar que a gente quer realmente interagir com as mulheres a esse nível. Todo mundo quer transar, normal. Outros não querem somente um sexo, eles querem formar uma família. Né? Acontece vários objetivos aí de vazão da libido. Né? Mas eu não acho que dá para amenizar a descrição daquilo que é a comunidade da sedução, sabe? Eu não acho que dá para amenizar. Vai ser bastante isso, sim. Seduzir mulheres mesmo. Aproveitando mandar um abraço aqui pro meu amigo Igor, será que ele tá aqui ainda? Tá aqui ainda. Eu encho o saco dele, ele é médico, e eu sou bastante, como é que fala quando você é viciado em remédio? Hipocondríaco. Hipocondríaco. E aí ele sempre me ajuda. Abraço, Igor. Qual que é a minha próxima pergunta aqui? Peraí. Ah, sim, essa é muito boa, cara. Se você pudesse dar um conselho pro Zera há 10 anos atrás, que conselho seria esse? Nossa! Teria que ser pro Zera mesmo ou poderia ser para aqueles segundos antes dele se tornar o Zera? Boa! Então, segundos antes dele se tornar o Zera. Segundos antes dele se tornar o Zera, eu diria para ele que ele precisava de uma psicóloga, entendeu? Ou um psicólogo. Eu diria para ele assim, meu filho, você tem tanta dor de rejeição aí dentro, que agora você está pensando que você tem que seduzir todo mundo, cara. Não vai por esse caminho não, porque não tem como seduzir todo mundo, e ainda corre o risco de você entrar num caminho de ter que sustentar um personagem de macho alfa perfeito.
né? E esse caminho também é muito doloroso. Eu, inclusive, conheço um cara que teve até síndrome do pânico, depressão e toque por conta disso, sabe? Então, esse seria o conselho que eu daria para ele, né? Procure escutar suas emoções, você não tem um problema por ser feio, essa não é a última mulher que vai te rejeitar na sua vida, você pode muito bem viver com essa rejeição e ainda será aceito muitas vezes. Você não precisa buscar ser aceito todas as vezes. Aliás, repare o quanto que disso, quanto desse impulso seu de ser sedutor não é também fruto de emoções mal resolvidas com a sua família, com as pessoas que já fizeram um pouco de você, né? Então você tem muita coisa para falar e ser escutado por alguém que tenha técnica e que possa te ajudar, meu querido Acácio, né? Eu falaria isso aí para ele, né? Que você pode ir atrás de uma escuta especializada, porque provavelmente também tem muito desejo de vingança por trás desse impulso de ter que seduzir todas as mulheres que você vê pela sua frente, entendeu? Isso aí não está muito saudável, não. Muito bom. Ok. Deixa eu ver se o Alan tá aqui, porque a próxima pergunta era dele. Ah, tá aqui sim. Não é do Alan, não. Era de outra pessoa. É do Gustavo. Quando se entra numa relação, eventualmente ela virará uma rotina e acabará se tornando tediosa. Você acha viável deixar você mesmo e sua parceira conhecer potenciais parceiros novos para deixar a relação mais interessante, ou até mesmo incluir outras pessoas na relação sexual de vocês para ter novas experiências? Uau, que pergunta legal, cara. Eu acho essa pergunta muito boa porque ela já vai chutando o pau da barraca do normal da sociedade aqui, né? Um para um, né? E tem que ser A e B, né? Também não pode ser B e B, não pode ser A e A, né? Então, eu acho que assim, vai cair esse número 2 que a gente tem, né? Essa história do casal. Só que eu não sei quando. Eu acho, inclusive, que a gente é monogâmico porque a gente é pobre também. Se você for ver o sistema como ele é, a gente lutando por sobrevivência e os benefícios que você tem quando você casa com uma pessoa mais rica, você tem mobilidade social, ou então você tem um plano de saúde, às vezes. Se você for olhar bem, a monogamia ela é muito sustentada justo pela própria desigualdade que eu falo sempre, né? Que eu falo, repeti 1000 vezes aí já desde o começo da live. Então, eu não sei se esse modelo de relação que a gente tem hoje, ele é natural. Eu tenho as minhas dúvidas de que ele seja natural. Até porque, se a gente for pensar que a monogamia ela é real, então, como é que é? A gente olha para a nossa árvore genealógica, muitos de nós somos filhos de adultério, entendeu? Somos filhos em séculos passados, talvez até de estupros, né? Então, não dá para dizer que o ser humano vai ser realmente monogâmico, e senão a gente não seria filhos de adultérios às vezes, né? Eu acho que a gente vai poder rever isso, vai começar a ficar um pouco normal algumas pessoas incluírem uma outra pessoa na relação, ou às vezes, talvez, eu imagino que possa ser possível, 3 pessoas sentarem ali, se conhecerem, gostarem muito sei lá, como é que fica esse termo em 3, mas aí Trisal. perceber que é um trisal. Aí, de repente, falar assim, poxa, mas eu não posso ficar sem você, eu adorei, eu quero você na minha vida, eu quero você na minha cama, e aí, vamos, mas eu queria ele e tal, e de repente pode rolar assim. Agora, você falou primeiro sobre a rotina, né? Eu tive pouco tempo os meus relacionamentos, eles não foram tão longos, né? Então, o relacionamento mais longo que eu tive, ele chegou a 2 anos, sendo que a rotina chegou em 1 ano e 6 meses. E aí depois a rotina até mudou para uma rotina de conflito, inclusive. Então foi difícil, né? Agora, eu fico pensando, por que as pessoas têm que se manter numa relação, né? Eu já deveria ter saído daquela relação mais cedo, e eu não saí. Eu fico imaginando como é que fica para uma mulher, que hoje em dia está mais fácil, né? Não é que está mais fácil, continua difícil, mas eu acho que o machismo ele era um pouco pior ainda antigamente, a ponto de a mulher ter que suportar marido beberrão, levar porrada em casa e não poder sair da relação porque ela não tinha para onde ir, porque a própria família já deserdava a filha que tinha se casado, né? Então eu acho que as pessoas têm que ter mais liberdade para poder sair da relação. E o relacionamento
sério, monogâmico e de longo prazo, ele não deveria ser tão vendido como uma coisa tão fantástica, porque ele é mais uma coisa normal e que, se você for seguindo esse modelo, tem até chance de você drenar a naturalidade disso, né? Eu acredito que é isso. O futuro começa nisso aí, da gente começar a questionar esse modelo, se ele é tão natural, fazer mais experimentações, mas eu acho que as pessoas deveriam ter liberdade de sair das relações e que talvez o mais normal seja relações mais curtas. Eu acho que é por aí. Ter chance de sair, entendeu? Ninguém pode forçar ninguém a ficar. Só que antigamente as faltas de condição forçavam muitas mulheres a ficar numa relação que elas já estavam levando porrada às vezes, né? Muito bem, muito bem. Bom, você já respondeu isso aqui algumas vezes aqui, mas como eu já anotei mesmo, você acredita que a maioria dos sedutores que focam apenas em seduzir mulheres tem um vazio por dentro que precisa ser trabalhado? Sim. E agora comecemos com as ressalvas a respeito desse sim, né? Uhum. Porque eu não acho que isso é um mal do sedutor, você entendeu? Eu acredito que se você me perguntar sobre qualquer pessoa, se ela tem um vazio, aí eu também responderia que sim, né? Então isso não é um mal específico, o vazio interior ele não é um mal específico do sedutor, né? Pode ser um mal específico de um monge também, pode ser um mal específico de um celibatário também, né? Que a galera me pergunta muito sobre os celibatários e tal, mas esse vazio, ele é um mal de todo mundo. Uma das maneiras que a gente percebe que mais aplaca esse vazio é a gente poder ter interações sim, ter parceiros sexuais, né, e tal, mas muito do que eu vi na comunidade de sedutores eram caras que estavam ali, assim como eu também, procurando uma maneira de se autoafirmar como homem, de maneira a ser mais aceito pela sociedade ao redor dele. E a gente pode dizer que toda essa necessidade também era direcionada a suprir esse vazio interno, né? Mas eu não posso dizer que isso é um mal específico, né? Então, respondendo aqui resumidamente, sim, mas esse vazio esse vazio que precisa ser trabalhado não é exclusividade do sedutor, é exclusividade de qualquer pessoa que eu conheço. Qualquer ser humano. Exato. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que você vai gostar bastante. Como surgiu a sua paixão por escrever? Olha, rapaz, eu adoro essa pergunta aí, cara. Ela começou desde que eu aprendi a ler, né? Então, quando eu não sabia, eu ficava pedindo para os meus pais lerem para mim e tal. Aí eu pensava, mas como é que eu vou decorar cada uma dessas palavras? Eu não sabia que a gente lia, né? Que a gente pegava uma sílaba e conectava na outra, né? Então, puxa, eu vou ter que decorar como é que é uma palavra por uma. Até que um dia meu pai inventou de me ensinar a ler antes de eu entrar na escola. Eu não me lembro que idade que eu tinha, mas eu sei que foi dentro de 10 dias que eu aprendi. Assim que eu aprendi, naturalmente eu comecei a escrever. Quando chegou na fase de alfabetização na escola, a professora colocava um carimbinho no nosso caderninho, né? Bom, tipo, uma bruxa, por exemplo, né? Falava assim, agora faça uma frase com a palavra bruxa, né? Aí a molecadinha tava lá, a bruxa tem uma verruga no nariz, né? Beleza. Ah, a bruxa voa em cima de uma vassoura. Ah, parabéns, Joãozinho, parabéns, Mariazinha, né? Aí quando chegava na vez do Acácio, eu já tava lá assim já, né? E já tava virando a folha já e tal. Aí quando chegava na hora de falar a frase que eu tinha feito, já tinha começado assim, olha, em tal lugar tem uma floresta tal, nessa casa tem uma, quer dizer, nessa floresta tem uma casa feita de madeira, nessa casa tem uma bruxa, essa bruxa é não sei o que, e colocava mais personagens, não sei o que. Então assim, eu não sei nem te dizer como é que surgiu. Tem algumas coisas na vida que eu acho que quando eu era espiritualista, né, a gente chamava isso de raio, né? É o jeito que você vem. Então é aquilo que você é mesmo. Então escrever é o que eu sou desde sempre. Eu não vi isso surgindo. Isso é assim. Tanto é que o maior sedutor do mundo, ele não foi um livro que não foi o primeiro livro. Eu fiz alguns cadernos brochura já de histórias já quando eu não tinha computador, né, nem nada. Eu escrevia cadernos inteiros de historinhas,
né? Então é coisa que eu gosto de fazer. Aliás, eu acredito que esse Diário de um Sedutor, eu acho ele mais poético, na verdade, do que esse novo que parece mais um relato, uma autobiografia mesmo, né? Não é, Sim, não tem é tão... autobiografia. Muito bem. Você ainda faz origamis? Olha, faz 10 anos que não. Mas como é que você lembra dos meus origamis, velho? Aliás, essa então é uma boa pergunta. Quando você fazia origami, era pela arte, terapia, ou era só uma outra técnica de sedução? Olha, tudo que eu toquei na minha vida eu já usei como técnica de sedução. Tudo que você possa imaginar, assim, não tem nada que escapou disso, né? Agora, quando eu aprendi origami, eu estava com uns 10 aninhos, né? Então eu fui aprendendo e sempre fui fascinado por isso. E eu era fascinado por coisas do Japão também. Tanto é que quando eu consegui pisar no Japão, para mim foi uma sensação de infância tão gostosa, cara, de dar um resgate naquilo que eu sempre sonhei, né? Então, o origami japonês e tal, eu era fascinado, mas não tinha nenhuma técnica de sedução, não. Eu já estava com mais ou menos uns 10 anos de origamista, quando finalmente eu pensei, eu poderia usar isso para seduzir alguém. Né? E era bem perigoso. Essa era uma das partes bem... Como posso dizer? Não é subterrâneas, né? Deep Web. Era a Deep Web da sedução, né? Porque eu lembro, e eu cheguei a usar, e assim, era bem perigoso isso, né? Porque a pessoa, ela cultivava aquilo lá, ela deixava no sol, é um papel, né? Pô, isso daí era muito manipulativo, né? Vamos dizer assim. Era o diabo, era o Satanás, cara. O negócio era muito forte mesmo, era muito bom. Agora, né? O que está por trás dele era a âncora, né? Era a âncora de PNL. Claro. No fundo, você poderia fazer isso com uma sola de sapato, com um chinelo também. Eu lembrei, é verdade. Você tinha uma, era você, né? Eu acho que era você, que era uma caixinha vazia. Não era isso? Um frasco. Um frasco vazio, não era isso? Era. Puta, isso era muito do capeta mesmo. Isso realmente. Era do Satanás mesmo, cara. Nossa senhora, era do diabo. É verdade, agora que eu lembrei, tinha um potinho, né? Um frasco, é verdade. Nostalgia. Como surgiu o seu interesse em cachimbos artesanais? O cachimbo, velho, foi uma evolução do origami. Inclusive, ele tem traços do origami até hoje. É uma pena que os cachimbos que eu tinha até separado para dar uma mostrada, caso você entrasse nesse assunto, eles ficaram lá no ateliê agora, né? Tá. Onde pega pior. Né? Eles estão lá onde pega pior ainda do que aqui. Mas o interesse surgiu ali quando eu estava com os meus 20 anos. Não, 19 anos. E aí eu fui para o xamanismo. E no xamanismo a gente toma o chá de ayahuasca, né? Agora, uma das tradições xamânicas é o ritual do cachimbo. E o ritual do cachimbo você faz com um cachimbo grande e aí você coloca um tabaco muito pesado, né? O arapiraca de chavada ali, né? E aí coloca as músicas, você faz um transe em silêncio, pitando e orando, né? E aí você entra num transe meditativo, porque o tabaco ele é bem oposto a uma cannabis, por exemplo, né? Enquanto a cannabis você fica bem expansivo, comunicativo, felizão e com fome, com um tabaco pesado você é capaz de ter suadeira, vontade de vomitar talvez, né? Então você entra para um transe que é introspectivo. E foi com esse transe que eu escrevi o primeiro livro, né? Foi debaixo do transe do tabaco. E inclusive vou republicar ele já nessa semana que vem. A galera absorveu bem a chegada do novo livro, agora está seguro para lançar o próximo. Aí, quando eu fui ver, eu já estava bem apaixonado pelo cachimbo, eu achava um ritual muito bonito, eu fazia uma vez por semana, que é a métrica normal, é que você faça esse ritual uma vez por semana. Só que aí eu percebi que eu queria mais vezes, né? Eu queria começar a fazer meus próprios cachimbos e tal, e aí foi evoluindo, naturalmente. Só que alguns aspectos artísticos do origami, né, que o origami você usa uma folha só de papel quadrada, sem corte, sem cola, e disso você faz surgir tantas pontas quanto você quiser, né? Ele é maluco. Eu trouxe isso pro mundo dos cachimbos,
E aí eu tô ficando bom em fazer obras que você pega um bloco de madeira e de repente você esculpe mil coisas naquela parada, né? Então é isso, essa paixão surgiu aí. São os meus momentos de introspecção que eu uso para refletir, relaxar. Aí eu pito agora toda noite, eu tô sempre pitando ali, pelo menos uma horinha por noite eu pito ali meu cachimbo. É uma coisa muito importante na minha vida. E isso você também já chegou a usar como artifício sedutor ou não? Eu não usei querendo, eu já tinha saído da sedução, mas eu acabei ficando com duas índias do Alasca, Era porque isso que eu ia dizer elas... agora. Eu lembrei disso daí, que o cara ficou pedindo para você entregar lá o cachimbo para as duas estrangeiras lá, né? Duas nativas, né? Nativas, isso. Então, sim. E não faz muito tempo, né? Acho que faz uns 4 anos, talvez. Foi antes de eu conhecer a minha namorada chinesa. Eu acho que já faz uns 4 anos que a gente não tá junto mais. E aí vem já, acho que uma ótima âncora para a próxima pergunta, que é se você mantém contato com alguma garota que você seduziu. Garota que eu seduzi. Assim, eu não digo que eu seduzi mais, né? Mas vamos lá, vamos supor que seja isso mesmo, né? Sim, mantenho. Uma coisa que aconteceu comigo depois que eu saí da sedução é que antigamente, quando eu estava na sedução, eu deixava de ficar com as mulheres, mas era mediante litígio. Era, como é que fala? Conflito, né? Eu fazia alguma besteira, alguma cagada ali, e aí ficava desinteressante e a relação acabava. Só que depois que eu saí da sedução, eu comecei a ter uma postura tão sincera com as mulheres que, mesmo que a relação termine, não existe nada para a gente ter de conflito, né? Então a gente termina a relação, mas não fica com aquela visão de ex-demônio. Muito pelo contrário, fica uma visão de que, caramba, eu tive sorte, estive com essa pessoa, agora ela está lá no país dela, eu estou aqui no meu país, mas eu sei que a nossa relação é de bênção, né? A gente vê um ao outro como um porto seguro, alguém com quem a gente pode contar. Essa pessoa vai ficar com outras pessoas, eu fico com outras, beleza. A gente não está prometido de ficar junto de novo, mas a gente sabe que a gente se gostou e não tem por que não ter contato, né? Então, sim, eu tenho contato com 99% delas. Então a indiana, a chinesa, tá tudo? Você continua conversando? Olha, que Sim. legal, cara. Eu não fazia ideia. Na verdade, eu achei que tinha existido um corte de comunicação, na real. Diminui. Claro. Diminui sim, mas nada que corte realmente não, e a gente sabe que o espaço no coração está garantido, é muito bonito sim. E ela sabe do livro que você está lançando, que elas são citadas, não de maneira explícita, né, mas de maneira indireta? Não cheguei a contar. Na verdade, eu contei para a chinesa, né? Para a chinesa, ela mudou de cidade, lá ela foi para mais longe ainda, e aí ela foi lá para o sul da China. E aí ela me perguntou, né? Depois de uns 2 meses que a gente já não tinha trocado mais mensagem, ela entrou em contato para falar comigo essa novidade da vida dela, perguntou as novidades da minha. Aí eu falei, olha, eu acabei de escrever um livro e nesse livro eu cito você, né? Aí ela ficou muito feliz, ela queria ler, mas eu não tenho ainda uma versão em inglês, né? Ah, então, sim, claro. É por isso que eu nem conto, assim, sabe? É por isso que eu nem conto para elas, assim, que eu tenho, porque se elas me pedirem para eu mostrar esse livro, infelizmente eu não vou ter como, né? O que eu vou fazer? A história não está traduzida, né? Verdade, faz sentido. Muito bem, gostei. Pô, fiquei feliz, cara. Sabe, Coro, eu tinha, sabe assim, eu imaginei que tinha acabado aquele Caverna do Dragão, sabe? Que fica meio sem final, mas acabou tipo Breaking Bad, né? Então, teve um bom final. Foi uma péssima analogia, mas acho que você conseguiu entender. Sim. Você já estudou ou praticou Tântrica? Não oficialmente, mas sim, eu já peguei, assim, desde que eu comecei a ganhar dinheiro na minha vida, eu já comecei a estudar sobre sexo, né? E eu era virjaço ainda,
eu era mais virgem do que hoje, quando eu comecei a pegar livros sobre sexo e tal, e aí tinha esses temas tântricos, né, e algumas práticas para fazer. E aí eu já ia treinando já comigo mesmo ali aquela questão da energia sexual, né, eu acreditava em energia na época, então sim, eu estudei bastante, mas não era como ir para um instituto de tantra ou ir encontrar algum guru, alguma coisa assim, né, que talvez até faria seria melhor, né? Mas eu não tive acesso a isso. Então eu me baseei em alguns artigos e algumas coisas que estavam nos livros de sexo que eu já estudava, desde de que eu comecei a ganhar dinheiro para comprar livros de sexo. Uhum. Quantos idiomas você fala atualmente? Olha, bem, eu falo apenas 5. Porque assim, tem mais, né? Mas eu não falo tão bem assim. Fluentemente, a ponto de não causar nenhum na conversa, eu falo apenas o português, o inglês e o espanhol. Só que aí, depois disso, começa o sérvio e o tagalo. Aí o sérvio lá da velha Iugoslávia e o tagalo das Filipinas, né? Agora, esses dois idiomas, eu falo a nível de sobrevivência. Ou seja, não serve para todas as conversas ainda, serve mais para quando eu estou conduzindo uma conversa, né? Eu me apresentando para as pessoas ali, perguntando o que elas querem comer no idioma delas. Aí eu consigo fazer todo o meu trabalho no idioma delas. E aí elas pensam que eu sou fluente. Mas não, simplesmente eu tenho toda a variação de perguntas e respostas que vão acontecer naquela primeira interação, né? E o italiano, que o Rodrigo está falando aqui, eu estudei ele durante a pandemia. Só que, como eu não pude praticá-lo, eu ainda travo. É estranho, assim. Eu tenho certeza que se eu pegar, com o tanto de teoria que eu tenho dele agora, se eu praticar ele em uma semana, eu já estou muito bem já. Porque eu estudei ele, a teoria dele está aqui, mas eu preciso praticar. Eu tento me comunicar, não estou conseguindo ainda. Mas se eu puder praticar em uma semana, essa teoria vai se ativar e vai dar tudo certo. E aí seria o meu sexto idioma. Mas você acha que existe algum truque, de repente, para aprender? Porque eu tenho muita dificuldade. Qual que seria, de repente, se você fosse dar um conselho para quem quer aprender o segundo idioma? O conselho que eu daria é que a gente pensa que quando a gente vai aprender o idioma, a gente vai aprender o idioma inteiro, né? E isso já mata tudo, porque eu não consigo ler um texto de Shakespeare, por exemplo, embora eu sou fluente em inglês. Só que eu também não consigo ler tão facilmente assim textos de até mesmo alguns Pero Vaz de Caminha, por exemplo, né? É um cara tão antigo que ele usa um português tão arcaico que hoje em dia nem faz sentido pra gente. Aí você vai percebendo que se você for conversar com pessoas contemporâneas, não através de livros, você já vai ter uma facilidade muito maior. E se você for ver que, assim, uma pessoa normal usa ali por dia umas 3.000 palavras. Só que dentro do seu local de trabalho, você sempre vai ficar ao redor das mesmas 300, 400 palavras. Então, para você ser bem sucedido com um idioma num lugar, você não precisa saber de tanta coisa assim, você não precisa saber de tanto. Um pouquinho só já funciona. Então, no meu caso lá, eu pareço fluente em sérvio, pareço fluente em tagalo enquanto eu estou conversando com os passageiros, mas é porque o vocabulário necessário e as frases que vão ser usadas naquelas interações são sempre as mesmas, entendeu? Então, eu diria que se a pessoa quer aprender um idioma bem rápido, ela não deveria pensar em aprender o idioma, ela deveria pensar em como se aparelhar para responder e perguntar nas situações que ela mais vai ver. Então, se você vai trabalhar como mecânico nos Estados Unidos, e aí você precisa aprender inglês, não vai para uma escola de inglês e começa já a aprender o inglês inteiro. Vá primeiro já, tão rápido quanto possível, né, depois de aprender o básico, tão rápido quanto possível, já penda para o vocabulário específico da área em que você vai atuar mais. E aí você vai diminuir e vai sentir muito mais satisfação, né, porque você já vai estar vendo frutos da sua comunicação. Outro truque que é muito importante é considerar o abismo. Então, sempre que você está... assim, tem muitos truques assim que eu fui percebendo, né? Um deles é a velocidade. Então, se você tentar aprender,
estudando umas 2 horas por dia no mínimo, você vai estar fazendo isso numa velocidade tão grande que começa a acertar o seu cérebro, ele já começa a ficar meio doidão já. Só que aí depois disso tem um certo abismo. Na hora que seu conhecimento está crescendo, quando você começa a pensar que você está aprendendo, imediatamente você pensa assim, putz, eu não sei nada, eu não consigo fazer isso aqui não é para mim, não tem jeito, eu não consigo me comunicar, né? E aí, esse período que deveria durar umas 2 semanas, ele às vezes é o período no qual as pessoas desistem, já, né? Só que se a pessoa persistisse, ela conseguiria ir até o fim. Agora, se a pessoa já estiver com bastante velocidade, ela consegue pular esse abismo em 2 dias, 3 dias, entendeu? Bem mais rápido. Então, eu acho que velocidade é muito importante. Considerar a inevitabilidade do abismo e focar mais na área em que você vai atuar, de maneira que você tenha uma diminuição da tarefa. Porque quando você pensa que você vai ter que aprender um idioma, é muito grande. Agora, se eu vou ter que aprender frases para lidar com o meu trabalho ou com a minha escola, só 400 palavras já é mais do que o suficiente em qualquer idioma. Pessoal, então, tem algumas perguntas aqui. Estamos chegando nos minutos finais. Então, se vocês tiverem perguntas, esse é o momento. Tem um pessoal que está duvidando, acho que aqui dessa sua habilidade linguística. Estão desafiando você falar frases desses idiomas. Então vamos pensar numa frase. Uma frase. Pode ser essa daqui, ó. A vitória só se vive uma vez. Aí você fala nesses idiomas todos aí. Em inglês. Mesmo ja junak samo jedna puta. Isso é sérvio? Isso é sérvio. Só que assim, aí, ó, muito bom. Essa parada que o cara propôs aí foi boa. Porque eu não falei a palavra vitória. Eu não sei como é que é a palavra vitória. Só que eu sei a palavra vencedor, que é a mesma para herói. Então, eu falei assim, você só é vencedor uma vez. Entendi, já que eu não sei a palavra, já que eu não sei a palavra vitória. Né? E aí você vê que você só precisa do vocabulário pequenininho e você dá conta de se comunicar. Você adaptou. Agora, em inglês. You only win once. Você só vence uma vez. Espanhol. Só você é vencedor uma vez solo. Qual que é a outra que você fala? Italiano? Italiano eu estudei, mas eu não tô capaz não. Mas vamos lá, deixa eu ver. Não vou nem me arriscar. Vai sair uma Então inglês, espanhol, o sérvio você falou que... Sérvio. Qual que é outro? O outro é tagalo. Eu já tô tentando raciocinar ele aqui. Mas nunca falei essa na minha vida. Essa eu não falei em tagalo. Assim, quando você vai falar uma vez só, seria isalan, né? Então seria um só, né? Agora, o vencedor, eu não estou lembrado aqui. Eu acho que eu já falei uma palavra que se compara a vencedor, que não seria a palavra vencedor, seria o cara foda, mas eu não estou lembrado. Essa aí eu vou ter que voltar pro navio mesmo e tentar de que novo. lugar do mundo fala talaguês? Talaguês? Eu acho que é onde as pessoas dão talagadas, né, tomando alguma coisa assim. Talvez na Rússia, eu não sei. Mas o tagalo é nas Filipinas. Filipinas. Muito bem. Bom, mas tinha mais... sim. Cássio, você é feliz hoje? Hoje sim. Agora, essa história de ser feliz, eu achei boa essa pergunta. Eu estava vendo ela aí quando ela estava passando. O segredo da minha felicidade hoje é justo que eu não preciso ser feliz. É justo que também eu aceito ser triste. Então, nessa, não dá para te dizer assim, felicidade como um ponto final, né? Você alcançou a felicidade, né? Ou você chegou na estaçãozinha lá final, na estação felicidade. Eu sei que eu tô feliz agora, mas eu tô aí vivo pra caramba e vou me lascar pra caramba ainda e vou ficar triste, entendeu? Agora eu tô feliz. Por exemplo, nessa pandemia, imagina eu, né, que trabalho no... Opa! Agora travou.
Mas também agora até tudo bem ter travado, né? Tivemos um bom papo. Agora ele travou mesmo. Vocês estão me vendo, né, gente? Só pra... Qualquer coisa eu vou sair para salvar a live. Ah, ele saiu. Vamos ver se ele entra de novo. Qualquer coisa eu saio aqui só para salvar a live, né, para não perder tudo que a gente já conversou. E abro de novo. Mas vamos ver se ele voltar. Vamos ver. Voltou? Eu voltei. É o seu celular que está esquentando? Eu acho pouco provável, porque ele já estava frio quando já estava travando, né? Eu acho que é ironias do destino. Mas tá muito bem. A gente conseguiu aí boas respostas aí esse tempo todo aí. Gostei. Ficou muito bom. Você acha que deu para salvar? Você acha que deu para salvar a live aí? A gente pode... Ainda não, mas você quer finalizar, é isso? Nem pensar. Ainda tem... Bom, quer dizer, eu tô tranquilo, né? Não era uma ideia de terminar, não. Tá. Não, eu tenho mais algumas, aí a gente pode, de repente, finalizar para salvar isso aqui, e aí a gente pode partir para freestyle. Aí pode ser política, jogos. A gente podia partir para um bar também e tal. Seria ótimo. Ótimo. Então vamos lá. Aí você estava falando da felicidade, teve uma boa aqui, do Harrison. Zera e Acácio são pessoas completamente diferentes ou ainda compartilham algo em comum? Compartilham os dentes, né? É o mesmo. A voz é praticamente a mesma. Enfim, são... Eu não sei te dizer, porque no fundo, como o Zera, ele era um personagem, o Acácio sempre estava lá. Né? Claro. Mas eu mesmo não fiquei ciente de que era um personagem, né? Então você lembra do Heath Ledger, né? Quando ele foi fazer o Coringa do Batman. Aí o Jack Nicholson falou pra ele, né? Velhinho, ó, esse personagem que você vai interpretar, ele é fascinante, só que ele é esquizofrênico. Se você entrar nele profundamente demais, você mesmo corre risco de ficar louco. Pra mim foi difícil interpretar, né? Aí o Heath Ledger foi lá desavisado, quer dizer, desavisado não, né? Mas ele era muito vivedor dos seus personagens, né? E foi difícil para ele. Eu acho que a morte dele pode ter a ver com uma relação complicada com o personagem dele, mas de qualquer maneira, quando eu me tornei o Zera, eu não sabia que eu tinha me tornado o Zera. Então, por anos, eu comecei a ganhar dinheiro, a ter aquelas recompensas do ego, né, pelo prestígio social, pelo prestígio nas comunidades, pelo prestígio da internet, né? De maneira que eu não sabia que tinha um Acácio mais, eu achava que era só o Zera. Então, o Zera, para ele operar, ele tinha que seduzir todo mundo. Então, se ele conhecesse qualquer mulher, ele ia tentar alguma coisa. Isso é uma coisa que eu, como Acácio, não faço de jeito nenhum. Porque, hoje em dia, eu prefiro que eu possa ter um pouco de amizade com a mulher antes. Né? Então, para mim, eu nunca penso assim em ir seduzindo a mulher quando eu conheço ela. Uma, porque eu já nem acredito mais que seja tão possível essa história de sedução, assim, depois que, né, eu tive meus traumas com isso. Mas, primeiramente, porque eu acho que eu preciso observar muito bem antes de colocar alguma pessoa na minha vida. Né? E eu gosto de intimidade para poder ter uma relação física de virar o cabeção mesmo, entendeu? É coisa que não dá para fazer quando você tem uma relação muito rápido. Né? Então, precisa de tempo. Então, pelo menos na postura com as mulheres, o Zera o Acácio é muito diferente do Zera. Agora, eu tenho certeza que o Zera teria votado no Bolsonaro, inclusive. Eu tenho certeza que o Zera seria um pobre de direita, inclusive. Então, tá aí uma coisa que não tem como sendo Acácio. Né? Eu adorava piadinhas machistas, misóginas, né? E essa história fálica, né, do macho alfa. Então, cara, tem muita diferença entre o Acácio e o Zera. Não dá para dizer que eles são pessoas completamente diferentes, porque senão teria sido uma reencarnação dentro do meu corpo já aqui, né? Mas eu vivi coisas diametralmente opostas
durante a minha vida, sim. E os maiores picos de diferença foram realmente na época do zero era de um jeito, aí mudou muito. Opa! 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 Agora foi a minha vez. Eu não sei o que aconteceu, pausou o vídeo, eu falei, vou salvar para não perder, né? Porque vai que perca, então já publiquei, então ficou salvo. Mas temos mais algumas perguntas daquela e podemos ir pro freestyle. Beleza. Então, você acha que algum dia você vai encontrar a cura para a sua gamofobia? eu encontrei um jeito de viver bem com a minha gamofobia, né? Eu encontrei um jeito de viver bem. Então eu vivo no navio e lá eu tenho relações que duram no máximo o tempo do contrato. Exatamente. Então, quando eu tenho que voltar para casa, ou a minha namorada tem que voltar para o país dela, a gente termina a relação e eu não sou chamado de cachorro, entendeu? Então, eu encontrei um jeito muito confortável de viver. Agora, se eu algum dia vou, talvez, né, querer ter uma relação por vontade própria mesmo, assim, uma relação a longo prazo, pensar talvez em casar, né, eu até agora duvido, mas eu sei que eu já mudei muito na minha vida, fui perdendo muitos medos, né, e talvez algum dia eu ache isso até algo bom, não sei. O que eu poderia te dizer é que não vejo perspectiva, mas eu estou aberto a viver qualquer coisa que me for natural na hora. Então, se eu perceber que é uma coisa que eu quero muito, eu vou fazer. Mas até hoje eu não vejo perspectiva. Ainda não acho uma coisa atraente para mim. Casamento, não. Se algum dia você descobrir, você vai publicar algum livro para ensinar as pessoas que também compartilham nesse mesmo medo? Com certeza, cara. Tudo que eu for percebendo que... Qualquer armadilha que eu perceber que eu saí, eu vou publicar alguma coisa. Com certeza. Qual a melhor característica que você acha que alguém deveria desenvolver? Empatia. Muito bem. E para finalizar, é só o nosso tema zero a sedução. Qual a pergunta que você mais gostaria que te fizessem? Talvez qual foi o romance mais incrível da minha vida. Acho que seria esse. Foi o Romance da Chinesa. Foi esse aí. Eu acho que tem poucas coisas. Eu acho que tem poucas coisas que vale tanto a pena na vida assim, né? Talvez seria uma das coisas mais importantes da vida da gente é sempre a maior dificuldade que a gente já superou. Só que disso eu já falei, né? Que é a questão da síndrome do pânico, da depressão e do toque. E de como é que foi essa descoberta dos males do machismo para o próprio homem. Então, eu acho que isso é um ponto muito central da minha vida. Então, quando eu converso com as pessoas, vez ou outra a gente vai acabar batendo nesse assunto. Mas se fosse alguma coisa assim que eu também acho que vale a pena falar da vida, seria sobre os maiores romances da nossa vida, né? Porque, querendo ou não, a minha mente ainda acha muito interessante mesmo essa questão dos romances aí. Por aí a chinesa né? é aquela que você fez o anel lá com a caixinha de cigarro ou não? Foi ela. Okay. Foi ela. Então, isso daí é muito sedutor. Você tem que admitir. Não, porque é uma situação muito natural do momento que só um grande sedutor poderia ter pensado tão rapidamente. Você tem que admitir. Não faz sentido. Não é, porque eu acho que isso varia de pessoa para pessoa. Porque, por exemplo, uma namorada que eu tive, ela só queria saber de alianças caras. Né? Ela ficava sempre dando aquele miguezinho, pesquisando na internet, aliança de 5 mil. Né? Não, eu só estou achando bonito, só não é para você me dar uma aliança de 5 mil, não. Lógico, eu acho que ela era bem esperta, ela sabia que nunca ia ter isso, não. Mas, no caso, essa moça, a chinesa, eu percebi que, pela simplicidade dela, isso teria lugar, né? Isso seria apreciado. Então eu fiz esse símbolo, naquela interação eu fiz o anel com um papelzinho prateado que tem dentro do maço de cigarro. Mas eu não posso dizer que isso é de tudo sedutor, não.
isso aí vai variar muito de contexto, né? Até porque nesse momento eu já era namorado dela, não tinha mais o que seduzir, né? Já era namorado dela já, né? Sim. Fazia 10 segundos, mas já era. Sim, preciso reler de novo o relato lá para realmente ter uma opinião. Quando eu li, Uhum. eu tive a impressão que era um gatilho forte, mas aí preciso reler. Bom, então agora estamos em freestyle, agora podemos falar do que quisermos, porque já foi gravado a parte mais importante. Ficou algumas perguntas para trás aqui que eu ainda lembro, então, se você ainda mantém contato com o Melocro. Sim, mantenho contato com o Melocro, só que o nosso contato ele é mais ralo hoje em dia, né? Porque a gente tinha mais contato quando a gente ia gravar os vídeos juntos ou ir para as baladas juntos, né? Mas a última vez que eu falei com ele foi ontem, numa mensagem num grupo de amigos, né? No qual ele me colocou lá. Mas assim, vê-lo pessoalmente já faz mais de um ano que eu não vejo. Eu acho que bem mais, se pá, né? Acho que faz bem mais. Mas, o cara continua fantástico. Agora comprou a Mercedes, velho. Olha, quem diria, O cara hein? só, o cara Ele só trabalha sobe com o na que vida. agora? O que ele faz? Na última vez que eu conversei com ele, as atividades que ele me contava tinham a ver com programação. Mas eu não sei mais se mudou alguma coisa na vida profissional dele depois disso. Entendi. E aqui estão perguntando também se quando você era sedutor você morava sozinho. Sim, morei sozinho durante todo o tempo. Muito bem. Bom, então agora estamos Adorava. freestyle total. Podemos falar do que quisermos. Não precisa ser voltado totalmente à sedução. Mas vamos deixar o pessoal perguntar aí. Vamos deixar rolar. O que você Sim. acha aí do movimento Red Pill e MGTOW? Ah, cara, é assim, eu já entrei nesses grupos, né, para ver qual é que era. Então, o pessoal falou assim, o que você acha de Red Pill, MGTOW? Eu falei assim, velho, deixa eu ver qual é que é isso, né? Me passa um link. Aí, pelo menos assim, no Red Pill eu não vi isso, mas também eu não passei tanto tempo lá. Mas pelo menos no grupo que eu tinha visto de MGTOW, velho, você entra numa thread ali, beleza, você num post ali, aí você vê algum artigo falando sobre a, a liberdade do homem, né? Para não oprimir o homem, para ele ter o seu direito de não ser um pai se ele não quiser, para ele ter o seu direito de não ter que ser protetor nem nada, para livrar o homem dos estereótipos de homem, né? É Só um que aí, padre. cara, É um padre que transa. olha, o que isso me lembrou é a falácia do racismo reverso, sabe? Isso me lembrou, assim, qual que é essa estrutura, então, que sempre oprimiu homens, né? Geralmente, porque, assim, você tem a parada do orgulho gay, né? Você tem o dia da consciência negra, você tem o dia das mulheres, né? Porque esses três grupos, eles sempre sofreram opressão e eles precisam de um dia no qual eles lutam por igualdade, né? Mas você não tem um dia do homem, né? Porque ele não está lutando por igualdade. Embora nós tenhamos desigualdade entre homens e homens, né? Homens pretos, brancos, pobres, ricos, né? A gente vai ter ainda desigualdades dentro do próprio grupo dos homens. Mas dizer que o homem ele já foi uma vítima histórica, né? Tipo, nossa, poxa, só por ser homem eu estou bem mais lascado na sociedade, eu posso ser oprimido, assim, olha, é meio difícil, sabe? Então isso, para mim, me lembrou muito aquele discurso do racismo reverso, né? Que é quando um branco é chamado de boneco assassino por uma pessoa negra, e aí ele fala que isso caracteriza um racismo, né? Seria igual a gente falar que o feminismo, por exemplo, é a mesma coisa que o machismo, só que ao contrário, né? Aí danou-se. E aí, beleza. Aí você via algum post falando sobre essa reclamação, né? Sobre essa vontade que os homens tinham de não ser oprimidos. Beleza, eu nem vou entrar então mais, né? Se isso é possível ou não é, né? Acho que já expliquei, assim, mais ou menos o que eu penso. Só que aí depois, mais um tópico ali que você entra,
você já vê algum discurso de ódio pra cima da mulher, sabe? Algum cara contando alguma história com raiva de mulheres e tal. E aí eu comecei a perceber que tinha muito cara revoltado com mulheres ali. Provavelmente caras que já se decepcionaram muito, desde a própria mãe, talvez, né? Até as namoradas. Então, para mim, ficou uma coisa muito ressentida e que sem o ressentimento não tem sentido nenhum. Mas não me cativou, não gostei não de ter entrado e visto, e depois entrado de novo para ver se eu não estava tendo... se eu não estava desvalorizando demais o grupo, né? Então eu pensei assim, mas deixa eu entrar de novo para dar uma olhada. Aí eu entrei e só piorou. Então não entro mais. É tipo aqueles grupos de terra plana, né? Você fala, não, deixa eu ver se tem alguma base científica aqui. Aí você começa a ver, não, eu vou olhar mais uma vez só para confirmar. Eu entendo. É tipo o Olavo de Carvalho, né? Tipo o Olavo de Carvalho, né? Você pega e fala pro cara assim, né? Mas, velho, você gosta do Olavo de Carvalho? Por quê? O que ele fala de bom, né? Ele fala sobre os comunistas, não sei o quê. Eu falei assim, tá, mas esse cara falou que a Pepsi é adoçada com fetos humanos. Aí ele pega e fala, não, quem falou isso tinha que ser preso. Né? Ele nunca viu esse vídeo, né, pelo jeito. Aí fala assim, não, mas você tem que conhecer o trabalho do Olavo de Carvalho, né? Aí, beleza, então vamos lá, me passa algum link dele para eu conhecer mais, né? Aí, você vai ver ele falando que não tem nenhuma evidência de que a Terra seja redonda. Meu Deus, já era ruim, agora vai piorar, né? Aí, você vai percebendo que existe aquela estratégia de mover o gol, né? Então, você está prestes a fazer o gol, né? Que só significa apenas você conhecer o material do cara para você não estar falando do que não conhece. Beleza. Aí, na hora que você vai e conhece o material, o cara fala, não, mas tem que ver o outro contexto, o outro livro. Aí você vai e vê o outro livro. Aí o cara fala, não, mas tem que ver o outro também. Né? Aí quando você vai ver, o cara tem 70 livros de bosta viva e você teria que ler tudo para poder falar que o cara é louco. Né? Então, o que eu fui no MGTOW é isso aí. Fui vendo post após post, não vi nada que me parecesse algo além de ressentimento. Sim, parece bem isso. O Alan tá falando para eu fazer as perguntas que ele mandou, só que as perguntas que ele mandou você respondeu de maneira indireta, então não faz muito sentido. Travada, fala né? Fala sobre a sua experiência com o xamanismo. No xamanismo eu comecei aos meus 18 anos. Quando eu era criança eu tinha visto algum documentário lá, acho que foi no Fantástico, falando sobre o Santo Daime, e aí eu lembro que a menina falava que ela viu luzes incríveis dentro dela, né? E aí a Globo apresentou aquilo como sendo uma droga que não faz mal. Então foi assim que eu cresci imaginando o chá. Quando eu cresci, eu não sabia, mas eu já era funcionário de um casal que ia abrir o instituto que é referência aqui na região hoje em dia, né? Então eu estava com figuras históricas do xamanismo. E aí eu fui para o meu primeiro ritual lá com eles e realmente tem essas coisas maravilhosas aí e nenhum prejuízo, né? Você não tem uma ressaca disso, você não tem um malefício com o chá ayahuasca, né? E aí eu continuei tomando mensalmente, e aí eu tinha várias experiências muito legais, nas quais você vai para... você consegue ver coisas muito legais, ter reflexões a respeito da vida, e aí você vai se sentindo mais pacífico, né? Ao ponto que eu apreciei tanto isso que eu me tornei fiscal também dos rituais, então eu auxiliava a produção deles, participei de 2 feitios do chá, né, para fabricar o chá também, participei disso, e ali pelos 5 anos de consumo do chá, foi que eu estava no pico, quase no pico do zero, e ali eu tive uma experiência muito traumática com o chá, e a força subiu demais, sabe? Porque nessa de ser macho alfa, eu estava tomando sempre doses altas ali, né? Mas eu aguentava, porque eu era machão. Ali, naquele dia, o cara que era dirigente, e era muito amigo meu, até hoje nós somos amigos, ele tinha uma ayahuasca nova lá, que ela era muito concentrada. E eu estava me comportando estranho, eu estava dançando igual uma lagartixa, sabe? Mal matada, assim. Eu estava... olha, eu tenho até vergonha de lembrar dessa dancinha que eu fazia lá. Mas enfim, eu fiz. E ele, ao invés de me repreender, ele só me deu mais ayahuasca, né? E aí eu tomei. Só que, velho, aí sim chegou numa concentração que não dá, não tem como.
e aí foi uma coisa muito traumática, foi uma bad trip que durou 100 anos na minha cabeça. Eu fiquei assim, cara, dentro daquele negócio assim, e o negócio não passava, cara. Era como se o meu Pentium 4 tivesse sendo usado como um Pentium 90. Você entendeu? Era muito tráfego de informação acontecendo e estava queimando as vias tudo já, né? Beleza, fiquei traumatizado, mas depois disso, quando eu tive síndrome do pânico, depressão e toque, eu acabei voltando para a ayahuasca como uma maneira de conseguir algum conforto, porque pânico é pior ainda do que uma vivência traumática com ayahuasca, né? E aí eu refiz as pazes com a ayahuasca, mas eu não me relaciono mais com o chá dessa forma. Eu fiz as pazes com ela, curei esse trauma, mas hoje em dia não tomo mais não. Foi tão difícil de eu ficar em paz de novo que eu preferi não mexer mais no vespeiro, sabe? Agora que eu consegui ficar em paz. Você pratica hipnose, mindfulness, alguma coisa assim? Não, só álcool, tabaco e isso aí. Então você recomenda para pessoas céticas? Bom, claro, vai funcionar, é uma química, né? Não precisa ser cético para saber, é que nem bebida alcoólica, você não precisa ser cético. Exatamente, não precisa ser cético. Então, a principal razão, na verdade, de eu não estar no grupo, no meio xamânico, é porque tem muito espiritualista ali que eu não concordo com mais nada do que eles falam, sabe? Eles começam a pensar que você tem vibração, por exemplo, e que se você vibrar fora da frequência do Covid, por exemplo, você pode se aglomerar. Isso. E isso não é uma coisa que seja normal do xamanismo. Mas é normal que num grupo de espiritualidade livre, você vai ter alguns que são conspiracionistas, outros que são negacionistas científicos, né? E aí começa a ficar tanta viagem que eu não tenho mais apreço assim para realmente participar do ramo do jeito que eu participava na época em que eu acreditava em tudo isso. Se eu recomendaria para uma pessoa cética, eu não sei mais. Eu sinceramente não tenho mais essa resposta para nenhuma pessoa. Eu não sei muito bem como responder isso, porque ele pode te dar um transe muito importante, só que nesse transe não quer dizer que você vai conseguir fazer um trabalho de conhecimento de si mesmo ainda, né? Pô, eu adoro esse negócio aí, cara, esse fundo aí. Poxa, eu vou deixar assim, já que a gente tá no momento freestyle. Uma pena que a bateria já tá acabando daqui a pouco. Eu acho que o freestyle dá pra fazer uns 10 minutos de freestyle aqui e já... Então, bom, mas também já acabamos. Sim, não, mas então, agora só resumindo aqui, né? O que acontece é assim, quando você toma qualquer coisa, seja álcool ou seja ayahuasca, os efeitos vão ser muito diferentes para cada uma dessas substâncias. Só que, de qualquer maneira, você está num estágio de consciência alterada, né? Aí dentro da ayahuasca eles vão falar que é ampliada, mas tudo bem, então vamos dizer que um amplia e o outro altera, como se a ampliação não fosse uma alteração, né? Mas, no fundo, alguns elementos da sua mente vão estar fora dessa experiência. Então, você às vezes tem uma certa coragem de algo enquanto você está bêbado, mas na sua vida real você não tem coragem daquilo. Então, não dá para você usar aquele transe para causar mudanças positivas na sua vida pessoal. A mesma coisa acontece com a ayahuasca, só que num vetor diferente, né? É espiritual, você consegue ter umas reflexões muito positivas, mas só que como a coisa já é alterada mesmo ali, eu não consigo ver hoje em dia, que já fazem uns 10 anos que eu continuo conversando com essas pessoas, se todas elas conseguiram utilizar aquele momento de transe para uma mudança na própria vida, que seja bem significativa mesmo, assim. Eles ficam em paz, sim, mas eu não diria, assim, que é uma resposta definitiva. Eu tirei o fator místico da ayahuasca. Para mim, ela é um chá químico que é feito por 2 plantas lá, que possibilita um transe muito bom, e vai depender de cada um como é que vai usar isso aí para a própria vida. Bom, vamos finalizar esse papo. Se alguém tiver curiosidade, tem um livro muito bom, cara. Até eu indico, até para você também, que acredito que você não tenha lido esse livro, que é Despertar, de um filósofo lá que chama Sam Harris. E ele conta que ele ficou lá, acho que 10 anos no Retiro do Silêncio com os monges, lá experimentou de todo tipo de chá, tentou todo tipo de meditação, de maneira científica, medindo com
ressonância. Cara, é muito bom esse livro, é um livro, ele é ateu, tal, mas ele tentou ver o que causa orações, rezas, meditações no nosso cérebro, e tem sim uma resposta significativa muito boa. Ele até deve ter sido muito criticado por ter ido nessa empreitada, mas é um ótimo livro e é muito bom, um livro muito científico, muito bem testado por um cara que é cético. Então eu recomendo bastante. Sim, Despertar do Sam Harris. Gosto muito dele. Enfim, bom, já vamos finalizando por aqui, porque eu não quero que corte no meio da sua bateria aí. Cara, foi muito legal, gostei pra caramba aí do nosso papo. A gente devia ter feito isso anos atrás, talvez. Isso talvez iria ter ajudado, acho que ambos, né? Porque eu também estou mais ou menos nesse... Pode falar, pode falar. Eu não era capaz. Ah, sim, claro. Esse momento em que a gente está aqui agora, ele é muito simbólico, porque eu tive que superar tanta coisa aqui para poder falar do meu passado, sabe? Eu não era capaz de falar sobre o Zera, falar... Até agora você vê que às vezes eu fico um pouco vermelhinho quando você fala, por exemplo, que eu seduzi alguém, né? Então, eu fico assim, poxa, é verdade, caramba, eu fiz isso, né? Só que o próprio tema sedução, ele me foi muito pesado ao longo desses últimos anos, né? Então eu evitei de conversar sobre isso, então assim, eu não tinha capacidade. Então para mim é muito simbólico hoje eu poder estar vindo aqui para falar sobre isso, sobre o meu passado, porque agora tá tranquilo, né? Mas é como eu estava te falando na hora do teste lá, né? Sim, a gente já deveria ter se reunido, sim, conversado muitas vezes, sim. Né? Agora, uma live sobre o tema de hoje, só hoje foi possível. E tive até eu até precisei da ajuda da psicóloga, né? Porque o meu livro aqui, esse último aqui, eu estava mal na pandemia, né? Que vai de volta para a pergunta do rapaz lá, se eu sou feliz, né? Tem o meu ritmo de vida, mas quando eu precisei me isolar, e realmente eu levei a sério a quarentena, eu não vi mais ninguém. E isso afetou muito, porque o meu estilo de vida ele é de conhecer lugares, conversar com um monte de gente, ficar aprendendo idiomas, ter uns flerte aqui e ali, né? Então eu fiquei mal. E aí eu precisei da ajuda de uma psicóloga para ficar bem. E eu consegui, e o fruto disso foi o livro, né? Então, assim, tem uma longa caminhada aí. A gente se conhece há muito tempo, mas eu não estive em capacidade de fazer uma live durante esse tempo todo, sabe? Mas agora nós manda ver e é isso aí. É isso aí. Então, bom, a gente basicamente na outra live falamos do seu livro, de pequenos pontos do seu livro. Claro que o livro é muito superior a tudo as respostas que você deu. Quem quiser adquirir, tem lá no Clube do Livro, eu deixei fixado no comentário. Tem também na Amazon, aliás, eu comprei na Amazon, eu já viciei em ler livros pelo Kindle, eu acho muito melhor, que é levinho, você consegue ler no escuro, você consegue fazer as anotações e tal, é bem melhor. Então eu recomendo, aliás, é mais barato do que o livro físico, também tem essa vantagem, né? Então, dê uma olhada lá nos reviews. Aliás, eu vou fazer um review sobre o livro lá, porque eu achei muito legal. E quais são as próximas publicações? Você já tem alguma ideia do que você vai lançar? Quais os próximos livros? O que você gostaria de falar? Teve um sonho que eu tive, no qual o cara ele tinha uma sacada. Ele tinha câncer. É que doideira, mano. Eu já vou entrar diretamente no negócio assim. O cara tinha câncer no sonho que eu tive, e esse sonho ele passou em primeira pessoa, embora eu soubesse que era a vida de outro cara. Ele tinha câncer. E aí, no momento em que ele foi se declarar para a mulher que ele gostava, ele teve uma epifania parecida com a que eu tive pessoalmente também aqui nesse livro. Sobre o meu amor não precisar sair de mim e voltar em forma de amor recíproco, né? Eu sentir amor por alguém já ser o suficiente. Ele teve essa sacada, só que na hora em que ele teve essa sacada, ele some da própria história e começa a história de outras pessoas. E o que acontece? Foram histórias super ricas que passaram nesse sonho, foi um sonho muito grande, e eles se conectavam em várias sacadas. Cada historinha tinha uma sacada. E engraçado que elas se conectavam todas.
era uma história impessoal, não tinha um personagem principal, eram vários contos. Engraçado, eu tive isso tudo num sonho só. E eu queria fazer um livro sobre isso. Então, eu estou escrevendo isso, mas está difícil de conectar. Porque num sonho fica bem mais abstrato, né? Mas eu achei uma Claro. puta de uma sacada. E eu tô querendo fazer o livro a respeito desse sonho. E era sobre a última vida do cara, sabe? Era um livro que ele ia tirar um pouco a ideia de encarnação ou reencarnação e ia questionar a realidade dessa própria vida aqui, se isso é real ou não. Então, seria isso. Existe uma próxima obra que é um romance com contos variados que se conectam através de sacadas de iluminação. Então, esses personagens tiveram uma sacada que chegava num pico que era praticamente uma iluminação. Essas histórias questionavam a realidade da vida sobre o que é real, o que não é naquilo que a gente vive. Então, sim, tem essa obra aí. Eu espero que eu consiga fazê-la, tirar ela do abstrato e trazer para o sólido. Você acha que é mais parecido com Descartes ou com o Matrix? Caramba, hein? Eu diria que tem dos dois aí. É, é bem racional o negócio, é um ponto mais Descartes mesmo aí, mas tem elementos de Matrix também. Se bem que Matrix eu acho que foi mais uma analogia ao transexualismo, na verdade, né? Hoje, quando o pessoal me fala sobre Matrix, eu não acho que era somente o que já se imagina que seja uma profunda ideia sobre Matrix, sabe? Se você for ver bem os criadores de Matrix, tinham uma ideia totalmente diferente quando eles fizeram aquilo. Na verdade, o filme Matrix, embora ele já pareça que está falando de uma coisa profunda, o que ele queria falar era outra coisa mais louca ainda, que nem ia ser digerida de jeito nenhum. Depois você pesquisa lá o que os caras queriam fazer quando eles... Qual que é a mensagem? Eles demoraram anos para poder dizer o que era realmente a ideia deles. Não tinha nada a ver com o que a gente estava sacando. A gente teve, sim, né, muitas sacadas com o filme, mas eles estavam falando era sobre transexualidade, velho. Quem que ia imaginar isso? Ó, o pessoal tá falando, coração. O pessoal sabe, ó. O pessoal tá ligado. Oh... Ai, meu Deus do céu. Nossa, agora já... Ai, coração. Ai, 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 ai. Ai. É a própria? Não. Não é. Tá. Não é. Ah, tá. Ó, estão perguntando aqui, ó. Você vai fazer live com mais quem? Você tem alguma live aí em mente? Tem o Dom Conejo. Eu gravei uma também com o Vida de um Gordo. Não sei se você conhece o Rafa Otaku. Aham. Eu gravei uma com ele, só que eu achei que pelo StreamYard ficou bem ruim a qualidade de áudio e vídeo, né? Então, por isso que eu não fiz grandes bafafás a respeito daquela live. Eu acho que dá talvez para fazer uns recortes ali do que a gente conversou e, de repente, usar isso para alguns vídeos, né? Com uma qualidade melhor. Mas, enfim, eu não fiz um bafafá sobre aquilo lá porque não achei que ficou boa qualidade. Vou ver se eu consigo o arquivo lá para poder fazer uns recortes e utilizar como vídeos posteriormente. E tem um convite do Dom Conejo para fazer uma live com ele também. Muito bem. Então, quem quiser aí acompanhar, é só seguir claramente o Acácio. E, cara, é isso, né, cara? Foi um papo até curto, passa tão rápido, né? Tantos assuntos para falar, né? Mas acho que conseguimos, pelo menos as básicas, né? As coisas mais que eu tinha mais curiosidade de saber, que as pessoas provavelmente também teriam. E é isso. Quem sabe a gente faça mais uma próxima daqui a algum tempo, quando tiver assuntos pertinentes, talvez fora da sedução, ou dentro, enfim. Sempre... quando a gente tiver. É isso aí. Muito obrigado aí por você ter aceitado. Eu insisti bastante, na verdade, né? Mas você não estava ainda preparado, né? Na verdade, para falar sobre isso, e eu entendo. E é isso aí, cara. A parte mais importante ficou naquela primeira lá. Essa aqui foi mais realmente freestyle. E é isso aí, cara. Obrigado de verdade novamente. E até logo mais.
Muito obrigado, velho. Um abração aí, abração para todo mundo que assistiu até agora, abração a todos que compraram o meu livro e é isso aí. Comprem o livro que é muito legal mesmo, cara. Assim, eu lembro de ter essa sensação lendo, como é que chama? A Bíblia da Sedução, Isso. esqueci o nome do cara. No Strauss, no sentido que eu me sentia na história, e agora, novamente, mas com um relato que não é propriamente com técnicas e tal, é mais um cara livre que continua se relacionando com as pessoas normalmente. Então, eu consegui estar na história junto com você. Então, é muito legal, vocês deveriam realmente ler. Tem na Amazon, Memórias Póstumas de um Sedutor. É isso? Isso. O link está na minha bio e aí vocês podem chegar lá na bio, aí vocês vão para o Clube de Autores, né, que é a plataforma que eu usei, e tem a edição física e tem a edição digital. E se alguém quiser PDF não tem disponível lá, mas aí conversa comigo que a gente faz um bem bolado aí, Isaac. O importante é que todo mundo me leia. Muito bem, então até a próxima e até mais. Até mais, abraço.